verso 19. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, verso 14, 15, 16, 17 e 19 e verso 20. Vamos fazer uma leitura coletiva. A epígrafe divisória do texto vai dizer a oração de Paulo pelos Efésios. Efésios capítulo 3, verso 14. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim no verso 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15: do qual toda a família nos céus na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Verso 21: a este glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 19, parte B, que diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou contar até 3 e você repita: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 1, 2, 3. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Podem se acomodar. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, eu estava hoje pela manhã orando e falando com Deus, falando com a minha esposa, meu filho. Eles me ajudam muito nessa parte da administração, perguntando a eles: ei, me dá uma dica aí sobre alguma coisa para me pregar, porque eu sempre costumo dizer que a gente que temos a dádiva da leitura, sempre temos muitas coisas a dizer, mas quando a gente recebe oportunidade para pregar, a gente não tem nada a falar. Aí você se pergunta: o que é isso? Isso se chama dependência do Espírito Santo de Deus. Nós estamos uma semana direta, irmãos, pregando a palavra de Deus. Segunda-feira retrasada, meu sogro, que é pastor presidente, junto com a minha sogra, que é missionária, eles nos conduziu até Suruí, depois de Magé, um lugar bem distante, e nós ficamos pregando ali uma semana inteira e subindo o monte. Ele mora no pé do monte. Nós subíamos o monte de manhã, depois descia para a consagração de tarde e pregávamos à noite no culto. Demos estudo bíblicos ali, e eu, no 5º dia, eu já estava rouco, sem voz, e mesmo assim ele prega a palavra, e nós pregamos a palavra. E eu vim de lá para cá, o pastor Zé me ligou, e eu fiquei pensando: meu Deus, a minha voz já estava, mesmo assim estamos aqui felizes. E hoje eu estava orando a Deus. E quando a gente fala de orar, a gente ouve muito nossos líderes dizendo que nós temos que orar. E eu, estudando a palavra de Deus hoje pela manhã, eu encontrei uma oração audaciosa dentro das Escrituras, que é essa que nós lemos, esse texto que nós lemos. E quando eu li esse texto, eu falei: que oração audaciosa. Porque se você parar para pensar na leitura que nós lemos aqui em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, e paramos no verso 19, parte B, ele diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Irmãos, para uma pessoa natural, quando eu falo uma pessoa natural, uma pessoa que não entende das coisas espirituais,
ele vai olhar essa oração e vai dizer que o mesmo está tomado pelo sentimento de fanatismo, porque como pode um ser humano pedir para o Espírito Santo de Deus tomar, fazer com que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus? Isso não é para um cérebro natural, isso é para uma pessoa que é totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia vai dizer que é o homem espiritual, ele discerne tudo, e pelo homem natural ele não é discernido. E vale a pena ratificar que Éfeso é uma das cartas das prisões de Paulo. Existem pelo menos 4 cartas que é denominada como carta das prisões. Primeiro, Filemão. Segundo, Filipenses. Terceiro, Colossenses. E quarto, Éfeso. Um homem está limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, mas quando ele dobra o joelho para falar com o autor e consumador da nossa fé, ele pede: Deus, enche-nos, faça-nos cheio de toda a plenitude. E ele fala: que plenitude é essa? Plenitude de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser cheias de muitas coisas. Aleluia. Mas em contrapartida nós encontramos na Bíblia uma oração audaciosa, um homem desejando não só para ele, mas para a igreja: Deus, encha essa igreja com toda a plenitude. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O contexto histórico vai dizer que Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano, ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Paulo visitou Éfeso pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, como está em Atos capítulo 17, verso 19 a 21. Na terceira viagem ele permaneceu nessa cidade por quase 3 anos, como a gente vê lá em Atos capítulo 19. Mais tarde encontrou-se novamente com os anciões da igreja em Éfeso, na cidade de Mileto, como está em Atos capítulo 20, verso 16 a 21. Éfeso era um importante centro comercial, político e religioso de toda a Ásia Menor, atual Turquia. Esta carta não foi escrita para enfrentar qualquer heresia ou problema nas igrejas, e sim conduzida por Tíquico para fortalecer e encorajar as igrejas daquela região. Só o que me chama a atenção é que ele está preso, está limitado, mas ele está orando pelos irmãos que no exterior estão livres para fazer notório o Evangelho. E quando nós lemos, nós percebemos que ele está limitado, ele está preso, ele está limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, mas as orações dele estão livres para orar por aqueles que vão, pelos joelhos que oram por aqueles que vão, e pelas mãos que contribuem para que o avanço do Evangelho continue atravessando fronteiras e chegando aonde a graça de Jesus quer que o mesmo chegue. Aleluia. Paulo está limitado, mas ele está dizendo: Deus, eu te peço que a tua plenitude encha os meus irmãos, para que o teu evangelho seja notório. Glória a Jesus. Queridos irmãos, no meu entendimento, eu percebo que neste texto de Efésios 3:19, que vai dizer: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, é a mais ousadia, a mais ousada oração de Paulo. Foi realizada quando ele estava preso em Roma. O autor desta carta teve a ousadia de pedir ao Senhor que os crentes de Éfeso fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me faz pensar que, mesmo sendo nós frágeis,
vasos de barro, podemos ser habitados pela plenitude do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Glória a Nas Deus. cópias originais do grego, uma das linguagens que foi escrita a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, o Novo Testamento, a palavra plenitude está transliterada do grego para o português, quer dizer pleroma theos tetos. Isso não é língua estranha, isso é linguagem grega. Pleroma theos tetos. Sabe o que quer dizer isso? Plenitude da divindade. O apóstolo Paulo está dizendo que o Deus Pai, em nome do Deus Filho, através do Deus Espírito Santo, enche a igreja de Éfeso para que eles tenham a experiência de ser uma igreja saturada, dominada pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia. Para nós termos essa ideia, ser cheios, quando você enche uma caixa de água, ela tem uma saída que identifica quando ela não tem um automático, que levanta a boia, parou. Mas quando ela não tem um automático, o que identifica que aquela caixa está cheia de água é a saída de água. Aí você começa a perceber, opa, está cheio, eu tenho que ir lá fechar o resisto. Eu tenho que ir lá fechar o resisto. Ou então, fechar a chave para desligar a bomba, para que ela pare de jorrar água na caixa, porque a caixa está cheia. Já em contrapartida, no mundo espiritual, o apóstolo está dizendo: não fecha o registro não, Deus, não fecha o registro não, não desliga a chave não, Deus, encha eles, encha eles do Espírito da plenitude. Quanto mais cheio de Deus, menos contenda. Quanto mais cheio de Deus, menos espaço para carne. Quanto mais cheio de Deus, quanto mais plenitude do Deus Pai, mais a glória dele é manifestada. Aleluia! Quanto mais cheio de Deus, mais visão, mais revelação da soberania de Deus. Quanto mais cheio de Deus, tem presença, tem unção que despedaça o jugo, tem graça que faz a gente entender que nós não somos, nós não podemos, nós não fazemos, mas é tudo por Ele, para Ele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Jesus Cristo, tudo é para Ele. A grande pergunta que requer uma resposta diante desse entendimento: quem é Deus? Porque se uma pessoa finita, limitada ao tempo, ao espaço e às circunstâncias da sua oração, está pedindo que o Deus Pai faça com que os cristãos de Éfeso sejam cheios de toda a plenitude de Deus, isso faz eu pensar: quem é Deus? Quem é Deus? As Escrituras diz que Deus é transcendente. O que é isso? Que excede os limites normais, superior. Irmão, o dia que o teólogo diagnosticar quem é Deus, irmão, Deus está muito mais além da nossa capacidade intelectual. Deus é muito grande. Aleluia! Mas ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele habita em vasos de barro. Glória a Deus! Conscientizar que o poder não é do barro, mas é daquele que habita no barro. Aleluia! Glória a Deus! Temos um tesouro em vasos de barro, para que excelência não seja no vaso que é de barro, mas daquele que habita no barro. Ele é muito grande, mas aleluia! No meu e no teu coração muito pequeno, porque quem é esse Deus? Ele é um Deus transcendente que excede os limites normais e superior do intelectual. Nem o céu dos céus pode contê-lo. Ele é maior que tudo aquilo que Ele criou.
universo tem mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se conseguirmos entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo, pois Deus criou tudo isso e é maior que tudo isso e está além de tudo isso e está aqui nesta noite desejando enchermos de toda a plenitude dele. Glória a Deus. Aleluia. Ele está pedindo que Deus o tome de toda a plenitude, encha-o de toda a plenitude. Os irmãos de Éfeso, irmão, sabe o que é isso? Tomar não é pedir. Pastor João, tomar não é pedir, pastor João. Tomar é você pegar, não é pedir. Paulo está dizendo que a plenitude de Deus chega a ponto de nos tomarmos, no sentido de nos enchermos de toda a plenitude. Aleluia. Isso me faz lembrar de Ezequiel. Glória está a no meio Deus. dos cativos e a Bíblia dizia: a mão do Senhor Aleluia. veio sobre mim e tomou ele e levou ele em espírito. Glória. Em espírito para ele andar no meio de vale de ossos. Aleluia. Paulo está dizendo que essa mesma plenitude nos tome com um propósito específico, que o amor que ultrapassa a largura, a profundidade, que excede todo o nosso entendimento, faça-nos transmitir esse evangelho que é o poder de Deus para a transformação de vidas, e o nome de Jesus seja glorificado e o reino de Deus cresça no mundo. Aleluia. Verdade, Jesus. Agora Paulo ora de joelhos perante o Pai, como está em Efésios 3:1, e o verso 19, parte B, diz o propósito, porque ele se coloca de joelho para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso não se limita ao lugar que você está. Quando você tem comunhão com ele, você pode estar na sua casa varrendo a sua sala, varrendo a sua cozinha, e pode ser tomado dessa plenitude. Você pode estar no teu trabalho, executando teus afazeres domésticos e os seus afazeres, mas quando você tem comunhão com ele, de repente essa plenitude, ela te toma e te leva a uma dimensão espiritual, que nesta noite essa plenitude venha nos encher a ponto de fazer a gente termos visões espirituais. Aleluia. Plenitude encha-nos a ponto de nos fazer a vontade de orar mais, aleluia, de ter mais vontade de orar, de ter oh, mais vontade de jejuar, de ter vontade mais de ler a palavra, de ter vontade mais de renunciar a nossa carne, de fazer a gente ter vontade das coisas espirituais. Aleluia. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em uma outra carta que se esperamos em Deus só desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que vive só para essa vida, tem gente que vive e espera só dessa vida, mas deixa eu te falar uma coisa, essa oração confronta-nos a gente entender que existe um ser espiritual dentro de nós, que se conecta com o Wi-Fi da eternidade, e quando a gente está conectado ao Wi-Fi da eternidade, ele nos faz ter desejo de ser cheio do gozo, da plenitude, da alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os mais apressados poderiam pensar que Paulo estava delirando, mas ele antecipa esse questionamento, afirmando: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus
Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Ele está falando que essa glória seja manifestada onde? Na igreja. Aleluia. Ele está pedindo que essa plenitude seja manifestada onde? Na igreja, sobre a igreja, pela igreja. Meu irmão, em Glória nome de a Deus. Jesus, entenda que a vontade de Deus nos últimos momentos que nós estamos vivenciando é encher-nos a ponto de Ele fazer a gente entender que o perdido precisa ouvir uma mensagem que vem impactar a sua alma. Aleluia. Eu estava lendo um livro de Jonathan Edwards que diz: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E diz que quando ele pregava no Areópago uma mensagem de juízo, saturado, dominado pelo Espírito Santo de Deus, os irmãos que estavam dentro daquele Areópago agarravam as colunas daquele lugar e se tremia e diziam: esse homem não está normal, ele está cheio da presença. Aleluia. De Deus. Que essa presença nos faz chorarmos, que essa presença nos faça nos humilharmos, que essa presença faça a gente todos os dias dar um mergulho para dentro de nós e percebermos que na presença de Deus não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Todos nós somos necessitados dessa graça. Aleluia. Verdade. Glória a Jesus. Porque a verdadeira presença de Deus, ela não nos faz se sentir melhor do que o nosso próximo. O dia que você vê alguém assim, pode ser tudo, menos a presença de Deus. Porque a presença de Deus faz a gente sentir vontade de servir. De servir. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, a gente não nos sentimos melhor do que o nosso próximo. Sabe quais são as reações de uma vida? Uma das reações de uma vida que é confrontada pela glória de Deus? Isaías, capítulo 6. Quando ele olha e vê a glória de Deus e vê um trono que não está desocupado, o trono estava ocupado. Tinha alguém naquele trono. Ele não viu o trono vazio, ele viu tronos com Deus no trono e viu a presença que encheu aquele lugar. E quando ele olha aquilo, ele diz: ai de mim! Ó, se fosse para essa geração de hoje, ser cheio da plenitude de Deus, ter uma visão antropomórfica da glória de Deus, era sentir de alguém se sentir melhor do que o outro. Não, eu sou o santarrão. É mais ou menos assim que essa geração pensa. Tem muito pouco de Deus e acha e quer ostentar muito. Já em contrapartida, a gente olha para Jesus e vê que Jesus é uma fonte inesgotável no seu ministério terreno, que durou só 3 anos e meio aproximadamente. Tinha muito, era fonte inesgotável, mas ostentava muito pouco. E quando fazia alguma coisa, saía e dizia: não fala para ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Ao contrário dessa geração hoje, né? Mas Paulo está dizendo aqui que os irmãos de Éfeso sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para entender que o amor de Deus encha-nos a ponto que eles sejam unidos em graça, em amor, em virtude, e o reino de Deus avance no progresso da salvação. Aí a gente olha para esse ser chamado Paulo, que está limitado em uma prisão, mas está orando. Aleluia. Para os irmãos que podem se locomover de um lado para outro. Eu não sei qual é a limitação que tem prendido você. Eu não sei o que tem te impedido de se locomover de um lado para o outro. Mas nesta noite, você está livre para orar, pedindo:
para que os seus irmãos sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Você não está entendendo não, irmãos. Você não está entendendo. Você é livre para ser cheio. Você é livre para ser cheio e glorificar a Deus com força, com alegria. Você é livre para ser cheio dessa plenitude em falar em línguas estranhas. Você é cheio desta plenitude para colocar as mãos nos enfermos e os enfermos serem curados. Você é livre para ser cheio dessa plenitude. E aonde você mora, alguém sentir e perceber essa graça de Cristo na sua vida. Aleluia. Estou sentindo nesta noite essa plenitude aqui. Eu estou sentindo essa plenitude aqui nesta noite. Eu estou sentindo essa graça aqui nesta noite. Nós podemos conhecer a Deus e ainda sermos tomados de toda a plenitude de Deus para fazer a vontade do nosso Pai, que nos chamou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele está pedindo para Deus encher os seus irmãos de toda a plenitude, porque quem é cheio de Deus, ele não vive uma vida vazia. Quem é cheio de Deus, ele tem de Deus para transmitir para os vazios. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele não te chamou para ser uma pessoa vazia, porque Deus, ele não gosta de nada vazio. Ele não criou a terra para ser vazia. Mas aconteceu uma coisa entre Gênesis 1 e 2, porque Gênesis 1 e 1 diz: porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Isaías vai dizer que Deus não criou a terra para ser vazia, e muito menos para ser sem forma. Aleluia. Ele criou a terra para ser habitada. Ele criou a terra com forma, mas alguma coisa aconteceu que tirou a terra da sua órbita, tirou a terra da sua forma original. Mas em contrapartida, ele, como ele faz tudo perfeito, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. Não está entendendo? Aquele que começou a boa obra na tua casa, na tua família, na tua parentela, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. Sem fome vazia não vai ficar. Glória. Glória a Deus. Ele vê que o que ele tinha criado tinha forma e tinha habitação, mas por algum acontecimento ficou sem forma e vazia. Ele disse: não vai ficar desse jeito não. Não vai ficar desse jeito não. Eu recebo a autoridade de Deus. O meu cérebro é iluminado pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você, mulher de Deus, do jeito que está o teu filho não vai ficar não. Do jeito que a tua filha está não vai ficar não. Do jeito que teu esposo está não vai ficar não. Louvado é o teu nome. Há uma ordem nessa noite do Deus para aquele que criou do nada. Aleluia. A substância, os Glória. gases, o firmamento. Você não está entendendo? Aleluia. Ele vai trazer existência. O que um dia existiu não existe mais. Em nome de Jesus. Para que você entenda que Ele é Deus sobre a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele resolve trazer existência. O Deus Bara encheu o que estava sem forma e vazia. Ele colocou ordem, ele colocou organização, e encheu a terra com a plenitude de organização. Aleluia! Pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que a salvação alcance a tua casa, alcance a tua parentela, que você seja cheio da plenitude do Espírito de Deus, para profetizar sobre a tua filha, para profetizar sobre a tua família,
Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado, engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluia, Efésios aleluia. 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Que essa plenitude, pleroma teostetos, plenitude da divindade, alcance o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso espírito, e nos faça ser cheio dessa plenitude, para que a glória de Jesus, através da mensagem do Evangelho, traga vida para os mortos Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que você entenda que isso daqui não é uma oração de um cérebro fanático, mas é a oração de alguém que tem comunhão de Deus e deseja viver uma vida de plenitude. Enquanto a partir dele está dizendo: Deus, eu não quero viver uma vida pela metade. Aleluia. Eu não quero viver uma vida quase pela metade. Eu quero viver uma vida cheia da tua plenitude. Glória a Deus. A tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Que Deus abençoe todos nessa noite, que nós possamos entender e sair daqui com vontade, fazendo essa mesma oração. Deus, faça-me ser cheio de toda a tua plenitude, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome